Recentemente eu vi um vídeo que abriu uma espécie de submundo gospel para mim. E eu fiquei admirado não, porque tá difícil de acontecer alguma coisa que a gente se admire hoje em dia. Talvez não seja uma prática tão nova assim, talvez seja antiga. Hoje só foi potencializado pela internet. O que eu estou falando, né? É um vídeo de um missionário mirim. Não vou dizer o nome, nem colocar aqui, porque... E vou falar com muito cuidado, porque geralmente esse pessoal gosta de processar, né? Então, do ponto de vista bíblico, religioso, o figurino, a aparência da pessoa já dá o tom de uma certa picaretagem. Um gelzinho no cabelo, muito penteado e tal. Uma voz treinada, né? Uma voz muito bem treinada, imitando aqueles ícones do meio pentecostal, porque tinha que ser no meio pentecostal. E aqui abre uma porta interessante, que no pentecostalismo existe uma doutrina muito forte, um ensinamento muito forte sobre os dons. Então tem os dons de línguas, tem os dons de interpretação de língua, tem os dons de sabedoria, tem os dons de discernimento. Dom de discernimento. Mas parece que não tem esses dons, estão apenas na teoria. Mas o apóstolo Paulo fala assim. Ele fala, mas entre o que o apóstolo Paulo ensina, entre o que ele fala para a igreja de Corinto e o que é praticado no pentecostalismo, seja o neo, seja o tradicional, parece existir uma barreira muito grande. Você concorda comigo? Existe mais uma tendência de manipulação das emoções, apelando ao espírito, para que a pessoa se torne através de falas como o Senhor está me revelando, Deus me mostrou, Deus está me dizendo. E são sempre coisas genéricas que não há como comprovar. Você não tem uma comprovação. Mas não se comprova as coisas espirituais. Pode ser verdade que não se comprova coisas sobrenaturais. Agora, não é porque não se comprova que você é obrigado a aceitar tudo que estão lhe dizendo. Eu estou vendo um anjo ali. Será que é essa visão de um anjo que torna-se algo corriqueiro e sem nenhuma espécie de assombro? Né? Não parece ser uma característica das aparições de anjos no Antigo Testamento, a não ser quando eles apareciam em formas humanas, antropomórficas, como, por exemplo, os que comeram com Abraão. Mas quando aparece para Daniel, quando aparece para João, não é uma coisa que vocês, tem um anjo aqui, que legal, tal, tal. Isso é manipulação, faz parecer que a pessoa é tão espiritual que é normal para ela estar diante de anjos. E agora um garoto de 14, 15, 16 anos manipulando as pessoas dessa forma, alguém está por trás. Tem um certo trabalho ali como é que eu diria, de treinamento para fazer esse tipo. É sempre o mesmo método, o mesmo sistema. O moleque começa, igualzinho os pregadores, que você sabe que em determinado ponto da mensagem ele vai começar a gritar. Só que ele começa com uma eloquência. É uma coisa superficial e artificial. A eloquência, meus amados irmãos, eu saúdo com a santa e gloriosa paz do Senhor e tal e tal. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro tal e tal. Veja esta passagem, quando o anjo estava falando com fulano de tal, e aquela mulher estava ali sentada na beira da estrada, e então o anjo chegou para ela e falou, não sei o que, tal e tal. E aí, quando dá 10, 15 minutos de mensagem, começa... O anjo está aqui. O senhor está me mostrando que nessa fileira aqui de cadeiras tem gente que está assim, assado. Algo genérico, que todo mundo está passando por algum tipo de problema o tempo todo. Nunca que Deus é específico, né? Deus não é específico. Olha, fulano de tal, você, você, você. E muitas vezes isso parece até combinado, né? Algumas coisas, como entrevista com o demônio, como... E são sempre missionários que pregam em igrejas, que ganham dinheiro, estão usando as redes sociais para divulgar esse trabalho esse trabalho mesmo de pregar, de ser missionário. E aí começam aquelas falas, é sempre uma fala parecida com aqueles coaches de podcast, né, que começam a dizer: as pessoas estão enganadas com tal coisa. Não é desse jeito que funciona, é assim, assim, assado. Olha, você pode pensar que a vida, não sei o que, e tal, 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 blá, 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 blá. Cadê o dom de discernimento? Parece que só tem um dom de zoada. Mas cadê o dom de discernimento? Cadê esses pastores que contratam essas crianças, ou esses pregadores que estão no mesmo estilo, para trazer discernimento, para dizer, será que eu estou
apenas alimentando o negócio? Será que é porque as pessoas já estão sugestionadas? É um ambiente propício? Eles vão falar o que as pessoas querem ouvir? E se ele não tiver vergonha de fazer o que está fazendo, pô, ele vai deitar e enrolar. Só que mais cedo ou mais tarde, isso vai trazer as consequências, vai ter consequências para ela. Missionário que anda de igreja em igreja não é missionário. Desculpa, você só está pregando a mesma coisa que aquelas pessoas já sabem, de uma forma que elas ainda não ouviram, talvez. Mas é a mesma coisa, é o mesmo auê, é o mesmo movimento. E todo culto, a pessoa vai precisar receber as mesmas bênçãos. Então, se tem um culto na quarta, se tem um culto no domingo, vamos chamar o pessoal para fazer a oração e vamos fazer essa oração porque hoje você vai receber a vitória e a vitória é sempre algo genérico. A pessoa que está ouvindo diz, eu tô com esse problema, então eu vou receber minha vitória sobre esse. A outra lá vai dizer, meu problema é esse, então eu vou lá. Aí está lá na quarta, aí no domingo, o pregador chama para fazer o mesmo movimento. Quem não falava língua estranha agora vai falar. Por quê? É a língua estranha pela língua estranha, pura e simplesmente? Cadê os intérpretes? Cadê os dons de sabedoria? Não tem, não é verdade? Ou você já viu? Eu não conheço todo o cenário, né? Fora as aberrações que têm acontecido envolvendo dinheiro. Não, vai ressuscitar quando você coloca a oferta, o pastor vai e finge que morre ali. Meu Deus do céu, cara, tá uma coisa que sinceramente espanta mais do que atrai algumas pessoas. Porque tem mais senso, né? Que não estão tão cativas assim com o espetáculo do pentecostalismo, do neopentecostalismo. É um espetáculo. E as pessoas vão segunda e quarta. Parece que a força dela não dura um final de semana. Não aguenta. Parece que a vitória dela não dura um final de semana, uma semana ou um mês. Porque todo culto ela tem que estar ali para receber algum tipo de coisa que o pregador faz parecer que é extraordinário. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, quando você repete a mesma coisa todo tempo, toda semana, você meio que cria ali uma espécie de monotonia. O que você diz que é sobrenatural passa a se tornar algo corriqueiro, perde a graça. Entende o que eu quero dizer? Não existe escassez. Eu não acredito nessa presença de Deus que ela está acontecendo em todo o culto, da forma como... Não é que Deus não está presente, mas é que essa presença, onde as pessoas mais fazem barulho, extravasam as suas emoções, seus sentimentos, do que qualquer outra coisa, não é que a presença de Deus está se manifestando ali, porque quando a presença de Deus se manifesta em passagens do Antigo Testamento, a inauguração do templo, quando aparece para Daniel, quando tem a presença de Deus se manifestando, quando foi lá no Monte Sinai, ali quando Moisés estava fazendo aliança com o povo, Deus, o povo e tudo, e o estrondo, e a coisa era terrível, as pessoas ficaram com medo de se aproximar do monte, porque o negócio não era como eles estavam esperando que seria, era assustador. Mas não, hoje existe o corriqueiro, não, Deus está se manifestando aqui. Mas qual o propósito dessa manifestação de Deus e por que essa manifestação só dura até o próximo chamado do culto seguinte? Eu posso estar sendo cético aqui, eu posso estar posso ser mal interpretado, mas essa autocrítica não é feita por quê? Porque sempre o problema na igreja é do outro, é sempre o outro. A heresia é sempre da outra igreja, a heresia é sempre da outra denominação. Todo mundo aqui tá ok, mas a outra denominação ela erra nisso, naquilo. Aí o de lá vai dizer aquela denominação erra nisso, naquilo, e todo mundo parece que está errado. E todo mundo está certo. E aí você vai, tem uma missionária, entre aspas aí, que ficou rica assim também, fazendo analogias, não é pregando palavra, é pregando analogias toscas, mal feitas, assim. Mas se você fala uma coisa com ar de espiritualidade, é diferente de você falar uma coisa naturalmente, normalmente. Se você fala olha só, essa luz aqui no seu rosto incomoda, né? Pois é, sabe por quê? Que essa luz incomoda? Porque essa luz e tal, tal. É fácil assim, né? Mas vai falar, olha, se você colocar uma luz no seu rosto aqui, vai incomodar, porque a luz em excesso realmente incomoda e tal, Mas a voz assim impostada da ideia de espiritualidade é um negócio que você pode manipular com a voz. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui agora. Meu Deus! Aí, amém. Como assim? Desculpa. Eu estou de saco cheio disso daí. Olha, por isso que as pessoas têm a ideia de que estudar, de que a letra mata. Porque a tendência de quem estuda as escrituras e quem lê o básico, vou falar até do básico aqui, do que está escrito, você pode aprofundar e quanto mais se aprofundar, melhor. É que não aceite essas coisas. E por mais que a maioria das pessoas preguem, dos pastores, missionários, sei lá o quê, que você deve ser como bereano, eles não suportam bereanos. O que é o bereano? A passagem de Atos que
lá em Bereia, eles pregaram, os apóstolos ali pregaram, acho que era Paulo, e os bereanos, eles consultavam as escrituras que no caso lá era o Velho Testamento, tá bom? Mais uma vez, não tinha Novo Testamento, ele estava sendo produzido, porque eles examinavam ali para ver se o que estava sendo dito estava de acordo com as escrituras. Mas hoje você não pode ser bereano, porque o bereano hoje é confundido com o rebelde. Por quê? Porque existe ali o ungido do Senhor que é intocável. E o ungido do Senhor é uma forma de muitos utilizarem para raptarem a obediência das pessoas. Não é nem é para manipularem a obediência das pessoas. É para manter o controle sobre as pessoas. Não é porque elas são ungidas do Senhor. É porque elas precisam das pessoas ali em subserviência. Não é porque ela quer... existem as exceções, tá? Existem aquelas pessoas que realmente se preocupam com o bem-estar da comunidade, do povo de Deus, quer o bem-estar delas. Só que está ficando cada vez mais difícil de discernir, né, de separar. Está ficando muito parecido. Mas ela está ali para cativar a atenção, cativar a subserviência, para cativar a fé da pessoa. Para que ela seja conduzida de acordo com a visão daquele líder. Né? O mesmo que acontece na política. E, infelizmente, isso não sei se vai terminar bem. É claro, a gente espera que aconteça o quê? Vai acontecer. Essas coisas vão acabar em um determinado tempo, determinado por Deus, essas coisas vão acabar. Há passagens bíblicas, o próprio Jesus diz, alguns vão dizer, Senhor, em teu nome eu fiz isso e aquilo, ok. Mas vocês podem ir embora, que eu não sei quem são vocês, não. Saiam daqui, o lugar de vocês não é aqui. Por que que as pessoas estão fazendo isso hoje, mesmo sabendo de passagens como essa? Porque isso não é uma promessa do agora. Isso não é algo que vai acontecer agora, que assim que a pessoa fizer, a consequência já venha. Não. É algo que muitas vezes a pessoa nem acredita que vai acontecer. E é por isso que ela continua usufruindo da manipulação sobre as pessoas. Porque simplesmente, quando a consequência é imediata, o medo também é. O medo de repetir o erro também é. Mas a promessa de uma consequência ela é futura, para um tempo que talvez ela nem vá conhecer, aí ele se sente à vontade. Aconteceu quando Pedro está falando para as pessoas que estavam dizendo, olha, está com muito tempo que vocês estão falando aí que Jesus vai voltar, né, que o Messias vai voltar e tal, mas não tá vendo isso acontecer não, esse negócio aí tá meio errado isso daí. E o Pedro vai precisar explicar por que eles estão dizendo a iminente volta, ou seja, a volta de Jesus é a qualquer momento. Está com aproximadamente 2000 anos e ele ainda não voltou. Só que as coisas estão acontecendo para que essa volta ela aconteça da mesma forma que ele veio a primeira vez, com um ambiente, né, político, histórico, social, econômico, religioso propício. E quando acontecer, vai ser interessante, glorioso. Então, resumindo aqui, esse negócio de pastor mirim, missionário mirim, isso tem que acabar. Ah, mas Deus usa até um jumento. É esse o nível de comparação que você quer para ser usado por Deus? Eu estou no mesmo nível do jumento. Se Deus usa um jumento, ele não pode usar uma criança, né? Claro que Deus pode usar uma criança, mas não sei se é dessa forma. Imitando gente que faz a mesma coisa, adulta, né? E submetendo adultos, uma criança submetendo um adulto, dizendo que está falando em nome de Deus, dando tapinha no pescoço do adulto, como se ele fosse o próprio Deus ali. Me desculpe, mas isso está muito errado. Verifique sua inscrição aqui no canal e o sininho das notificações, comenta e dá like. Eu ainda vou decidir se esse vídeo vai para o ar. Gravei um desabafo aqui, se for para o ar, vamos ver se ele vai para o ar. Se você estiver vendo isso, e publiquei. Mas não é algo que se diga, né? Dá problema.